O milionário demitiu sua secretária sem razão, até que um cliente disse: ela que salvou sua empresa. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Mendes observava a tela do computador sem realmente enxergar os números que piscavam diante dele. O escritório estava silencioso naquela manhã de segunda-feira. Apenas o som abafado do tráfego da Faria Lima vazava pelas janelas amplas do 12º andar. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado de semanas, dormindo mal, e seus olhos voltaram-se involuntariamente para a mesa ao lado da porta de sua sala. Aquela mesa organizada com uma precisão quase irritante, onde Júlia Cardoso trabalhava há 6 anos. Ela estava ali agora, concentrada na tela do próprio computador, os dedos deslizando pelo teclado com uma familiaridade que Rafael reconhecia, mas nunca havia realmente valorizado. Havia algo naquela cena que o incomodava profundamente, uma sensação estranha que vinha crescendo nas últimas semanas como uma pedra no estômago, e ele não conseguia nomear o que era. Talvez fosse o jeito como ela o conhecia bem demais, como antecipava suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse, como parecia enxergar através das máscaras que ele usava no mundo corporativo. Aquilo o deixava nu de alguma forma, vulnerável, e Rafael Mendes não gostava de se sentir vulnerável. Ele construíra sua consultoria de investimentos do zero, transformara uma ideia ambiciosa em um negócio sólido que movimentava milhões, e fizera tudo isso mantendo controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. Júlia, com sua presença constante e silenciosa, parecia ameaçar esse controle de maneiras que ele não conseguia explicar racionalmente. Ela nunca ultrapassara limites, nunca fora inadequada. Pelo contrário, era a profissional mais competente que ele já conhecera. E talvez fosse exatamente isso que o perturbava. O fato de que ela era indispensável, de que ele havia se tornado dependente daquela eficiência tranquila, daqueles olhos castanhos que sempre pareciam entender mais do que ele estava disposto a revelar. A decisão tomara forma em sua mente durante o fim de semana, quando ele estava sozinho no apartamento em Pinheiros, olhando a cidade iluminada através da janela panorâmica. Rafael convencera-se de que precisava fazer mudanças estruturais na empresa, modernizar processos, talvez trazer alguém mais jovem, mais alinhado com as novas tecnologias, alguém que não o conhecesse tão bem. Era uma questão de eficiência, dizia a si mesmo, de renovação necessária para o crescimento do negócio. Mas quando olhava para Júlia agora, observando a linha delicada de seu perfil, enquanto ela atendia uma ligação com aquela voz serena e profissional que tranquilizava até os clientes mais difíceis, Rafael sentia um aperto no peito que não conseguia justificar com argumentos empresariais. Ela usava um blazer cinza sobre uma blusa branca, o cabelo castanho preso num coque frouxo que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. E havia nela uma elegância discreta que sempre passara despercebida para ele, ou que ele sempre fizera questão de ignorar. Rafael levantou-se da cadeira com um movimento brusco, como se a ação física pudesse dissipar os pensamentos que o atormentavam, e caminhou até a porta de vidro que separava sua sala do resto do escritório. Júlia ergueu os olhos quando o percebeu parado ali, e por um instante seus olhares se encontraram, e Rafael viu naqueles olhos castanhos algo que o fez hesitar, uma mistura de lealdade e cansaço, de dedicação e tristeza contida que ele nunca havia notado antes, ou nunca havia querido notar. Júlia, podemos conversar um momento? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia, carregada de uma tensão que ele não conseguia disfarçar. Ela assentiu imediatamente, salvando o documento em que trabalhava e levantando-se com aquela postura impecável que mantinha mesmo depois de horas, sentada. Rafael voltou para dentro de sua sala e ela o seguiu, fechando a porta atrás de si com um cuidado quase reverente, como sempre fazia.
O silêncio que se instalou entre eles era denso, preenchido por 6 anos de história compartilhada, de manhãs começando cedo e noites terminando tarde, de crises empresariais superadas e vitórias celebradas com discrição. Júlia permaneceu em pé diante da mesa dele, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, esperando com aquela paciência infinita que era uma de suas características mais marcantes. E Rafael sentiu-se subitamente um covarde, um homem que estava prestes a fazer algo irreversível, por razões que nem ele mesmo compreendia completamente. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam pesadas demais, inadequadas demais, e por um momento terrível ele quase desistiu, quase disse que era só uma reunião de rotina, que esquecesse tudo. Mas então pensou na sensação de controle que estava perdendo, na vulnerabilidade que ela representava, e as palavras saíram com uma frieza que ele não sabia que possuía. Júlia, venho pensando em fazer algumas mudanças estruturais na empresa. A consultoria cresceu muito nos últimos anos e acredito que chegou o momento de renovar a equipe, trazer novas perspectivas, modernizar nossa abordagem. Ele falava num tom profissional, quase mecânico, como se estivesse apresentando um relatório para investidores, mas percebia que suas próprias mãos tremiam levemente sobre a mesa. Júlia não disse nada, apenas o observava com aqueles olhos que pareciam enxergar através de todas as suas justificativas vazias. E Rafael continuou, cada palavra parecendo arrancar um pedaço de si mesmo. Você foi uma profissional excepcional durante todos esses anos, mas chegou o momento de seguirmos caminhos diferentes. Vou providenciar uma rescisão com todos os valores devidos, obviamente, e uma carta de recomendação. Sei que alguém com sua competência não terá dificuldade em encontrar uma nova posição. As palavras soavam ocas mesmo para seus próprios ouvidos. E quando terminou de falar, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. E Rafael viu algo se modificar em sua expressão, uma luz se apagando naqueles olhos castanhos, substituída por algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia sentir-se subitamente pequeno e miserável. Entendo, foi tudo que ela disse, e sua voz saiu baixa, mas firme, sem nenhum traço de súplica ou desespero, apenas uma aceitação resignada que era de alguma forma pior do que qualquer reação emotiva. Rafael esperava protestos, perguntas, talvez lágrimas, algo que justificasse a decisão que tomara, mas Júlia simplesmente assentiu, como se já soubesse que esse momento chegaria, como se tivesse se preparado para isso durante todo o tempo. "Quando quer que eu saia?", perguntou ela, e havia naquela pergunta uma dignidade que fez Rafael sentir-se ainda pior. "Hoje mesmo, se possível", ele respondeu, odiando-se por cada palavra, mas incapaz de recuar agora que havia começado. "Vou pedir para o RH preparar toda a documentação. Você pode organizar suas coisas e sair ainda pela manhã. Farei a transferência dos valores devidos até o final do dia." Júlia assentiu novamente, e então fez algo que Rafael jamais esqueceria. Ela o olhou nos olhos com uma intensidade dolorosa e disse, quase num sussurro, "Eu torcia por você, Rafael. Sempre torci. Espero que encontre o que está procurando." Então ela se virou e saiu da sala, fechando a porta atrás de si com aquele mesmo cuidado de sempre. E Rafael ficou ali parado, sentindo como se tivesse acabado de cometer o maior erro de sua vida, mas sem conseguir entender exatamente por quê. Ele a observou pela parede de vidro, enquanto ela voltava para sua mesa, e pela primeira vez em 6 anos, realmente prestou atenção em cada movimento dela. Júlia abriu as gavetas com calma, retirando alguns pertences pessoais que Rafael nunca havia notado que ela guardava ali. Uma caneca com uma frase inspiradora. Uma foto pequena em moldura prateada, que ele não conseguia ver direito de onde estava. Alguns livros. Ela trabalhava metodicamente, sem pressa,
como se estivesse apenas reorganizando as coisas em vez de se despedindo de 6 anos de sua vida. Outros funcionários do escritório começaram a perceber que algo estava acontecendo, e Rafael viu os olhares curiosos e preocupados sendo trocados, mas ninguém se aproximou de Júlia, como se todos sentissem que aquele era um momento privado demais para ser interrompido. 20 minutos depois, ela havia terminado. Colocou seus pertences numa caixa de papelão pequena que alguém do RH trouxe, ajeitou a mesa, deixando-a impecavelmente organizada como sempre fizera, e então pegou sua bolsa e a caixa e caminhou em direção ao elevador. Rafael percebeu que estava prendendo a respiração, esperando que ela olhasse para trás uma última vez, que houvesse algum gesto final, alguma palavra não dita, mas Júlia entrou no elevador sem se virar, mantendo os olhos fixos à frente, e as portas se fecharam, levando-a embora daquela parte de sua vida que ela havia ajudado a construir. O escritório pareceu estranhamente vazio depois que ela se foi, mesmo com todos os outros funcionários ainda ali trabalhando normalmente. Rafael voltou para sua sala e fechou a porta, sentando-se pesadamente na cadeira e olhando ao redor, como se visse aquele espaço pela primeira vez. Havia uma ordem perfeita em tudo. Arquivos organizados, documentos empilhados com precisão, post-its coloridos com lembretes que Júlia deixava para ele sobre reuniões importantes e prazos críticos. Ela havia estruturado aquele espaço, tornara-o funcional, e agora que ela não estava mais ali, Rafael sentia como se algo fundamental estivesse faltando, como se a engrenagem principal de uma máquina complexa tivesse sido removida. Ele tentou voltar ao trabalho. Focou-se nos relatórios financeiros que precisava revisar antes do almoço, mas seus olhos voltavam constantemente para a mesa vazia do lado de fora, para o espaço que Júlia ocupara por tanto tempo e que agora parecia um vazio acusador. Rafael abriu um dos relatórios, forçando-se a concentrar-se nos números, nas projeções, nos gráficos que normalmente capturavam toda a sua atenção. Mas as palavras embaralhavam-se diante de seus olhos, sem sentido, sem propósito. Ele pensou nas últimas palavras dela. Eu torcia por você, Rafael. Sempre torci. E algo naquela declaração simples o atingiu com uma força inesperada, como se ela tivesse revelado um segredo que ele deveria ter descoberto muito antes, mas nunca se dera ao trabalho de procurar. Às 11h30, seu celular tocou. E Rafael atendeu automaticamente, ainda perdido em pensamentos que não conseguia organizar. Era Marcelo Andrade, um de seus clientes mais importantes, dono de uma rede de hotéis de luxo que havia investido pesadamente nos fundos que a consultoria gerenciava. Rafael, rapaz, tudo certo? Ainda estamos de pé para o almoço às 12h30? A voz de Marcelo era jovial, descontraída, e Rafael precisou de um momento para lembrar-se da reunião que haviam marcado havia semanas. Claro, Marcelo, estou a caminho. Restaurante Fazano, certo? Eles confirmaram os detalhes e desligaram, e Rafael levantou-se, pegando o paletó que estava pendurado atrás da porta e vestindo-o mecanicamente. Olhou-se no espelho pequeno que havia na parede e viu um homem que parecia anos mais velho do que era. Linhas de tensão marcando seu rosto, olhos cansados que refletiam uma inquietação que ele não queria admitir. Saiu do escritório sem dizer nada a ninguém, e quando passou pela mesa de Júlia, agora completamente vazia, exceto pelo telefone e o computador, sentiu um aperto no peito que o fez acelerar o passo, como se fugir daquele espaço pudesse também fazê-lo fugir do peso crescente da decisão que tomara apenas horas antes. O táxi o deixou em frente ao Fazano, precisamente às 12h20, e Rafael entrou no restaurante com aquela postura confiante que cultivara ao longo dos anos, cumprimentando o maître com familiaridade e sendo conduzido até a mesa onde Marcelo Andrade já o esperava. Marcelo era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um sorriso fácil que escondia uma mente afiada para negócios.
Eles se cumprimentaram com apertos de mão firmes e sorrisos profissionais, e logo estavam imersos na conversa casual que sempre precedia as discussões de negócios, falando sobre mercado, tendências econômicas, as últimas notícias do setor hoteleiro. O garçom trouxe os cardápios e eles fizeram seus pedidos, e foi só depois que os vinhos foram servidos e estavam sozinhos novamente que Marcelo se inclinou para a frente, baixando um pouco a voz num tom mais pessoal. Rafael, antes de entrarmos nos números, preciso te dizer uma coisa. Esse contrato que acabamos de fechar, aquele com os investidores europeus, quase foi por água abaixo na semana passada. Rafael sentiu algo se contrair em seu peito, uma sensação de alarme que ainda não tinha nome. Como assim? Você não mencionou nada sobre problemas? Marcelo acenou com a mão, minimizando a preocupação. Porque você não ficou sabendo, e foi proposital. Teve um erro crítico nos documentos que enviamos, cláusulas contraditórias, prazos desalinhados, coisas que poderiam ter custado milhões se tivessem passado despercebidas. Os europeus estavam prestes a cancelar tudo. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias, sua mente correndo freneticamente tentando entender como algo daquela magnitude havia acontecido sem que ele soubesse. Mas como foi resolvido? Por que não fui informado imediatamente? Marcelo tomou um gole de vinho, completamente alheio ao turbilhão que suas palavras estavam causando. Foi a Júlia, sua secretária. Ela me ligou direto, com aquela voz calma que ela tem, e me explicou a situação com uma clareza impressionante. Disse que tinha identificado os erros enquanto revisava os documentos para arquivamento, coisa que ela sempre fazia mesmo não sendo sua responsabilidade oficial. Ela mesma corrigiu tudo, refez as planilhas, ajustou as cláusulas e negociou direto comigo para não te preocupar enquanto você estava focado naquelas outras frentes que sei que estavam te consumindo. Cada palavra caía sobre Rafael como um martelo, e ele sentiu o mundo ao seu redor começar a ficar turvo nas bordas. Ela me pediu para manter entre nós até tudo estar resolvido. Disse que você já tinha pressão demais. Honestamente, Rafael, não sei como você consegue trabalhar sem ela. Aquela mulher salvou esse negócio, salvou milhões para todos nós. Aliás, cadê ela? Quero agradecer pessoalmente, talvez mandar alguma coisa especial, flores, um bônus, sei lá. Marcelo olhava ao redor como se esperasse que Júlia pudesse materializar-se ali no restaurante, completamente inconsciente da bomba devastadora que acabara de detonar. Rafael não conseguia respirar direito. O ar parecia ter sido sugado do ambiente e ele ouviu sua própria voz, respondendo como se viesse de muito longe. Júlia, não trabalha mais comigo. Ela saiu hoje pela manhã. Marcelo parou com o copo no ar. Surpresa genuína estampada no rosto. Como assim saiu? Ela pediu demissão? Rafael balançou a cabeça lentamente, cada movimento parecendo arrastar toneladas de peso consigo. Não, eu a demiti. O silêncio que se seguiu foi carregado de um julgamento que Marcelo não precisou verbalizar. Estava todo ali em sua expressão incrédula, na forma como ele baixou o copo lentamente e se recostou na cadeira, estudando Rafael com uma intensidade desconfortável. Você demitiu a mulher que salvou um contrato de milhões? A mulher que trabalha nos bastidores, mantendo tudo funcionando enquanto você brilha na frente? Rafael, com todo o respeito, mas que diabos você estava pensando? Cada palavra era uma acusação, um espelho sendo erguido à força diante de Rafael, mostrando-lhe uma verdade que ele havia sido covarde demais para enfrentar. Ele não tinha resposta, nenhuma justificativa que fizesse sentido agora que os fatos estavam expostos com uma clareza brutal. Júlia não era apenas substituível, ela era a estrutura invisível que mantinha tudo de pé, a rede de segurança que ele nem sabia que existia até estar caindo sem ela. O almoço continuou, mas Rafael mal tocou na comida que foi servida.
Marcelo, percebendo o impacto de suas palavras, tentou suavizar a atmosfera, falando sobre outros assuntos. Mas Rafael estava preso num loop mental que repetia incansavelmente cada momento daquela manhã. A expressão de Júlia, quando ele anunciou a demissão, a resignação naqueles olhos castanhos, as palavras finais dela, ecoando agora com um significado completamente diferente. Eu torcia por você, Rafael. Sempre torci. Ela não estava falando apenas de lealdade profissional. Estava falando de anos protegendo-o de seus próprios erros, de suas próprias falhas, mantendo a máquina funcionando perfeitamente, enquanto ele acreditava que tudo era resultado exclusivo de sua própria competência. Rafael sentia-se nu de uma forma que ia muito além da humilhação profissional. Era como se cada certeza que tinha sobre si mesmo estivesse sendo desmontada peça por peça, revelando um vazio assustador no centro de tudo o que acreditava ser. Ele havia construído uma narrativa confortável sobre sua própria genialidade empresarial, sobre seu talento para negócios, sobre sua capacidade de transformar oportunidades em lucros astronômicos. Mas e se tudo aquilo fosse apenas ilusão? E se o verdadeiro talento, a verdadeira competência estivesse na mulher que ele acabara de dispensar como se fosse descartável? Rafael, você está bem? A voz de Marcelo o trouxe de volta ao presente e Rafael forçou um sorriso que sabia ser pouco convincente. Estou processando algumas coisas, Marcelo. Acho que cometi um erro grave hoje. Marcelo suspirou, tomando mais um gole de vinho antes de responder com uma franqueza que só anos de amizade permitiam. Olha, não vou fingir que entendo o que se passa na sua cabeça, mas vou te dar um conselho que meu pai me deu quando assumi os hotéis. As pessoas que trabalham nos bastidores, aquelas que mantêm tudo funcionando sem nunca pedir holofotes, são as mais valiosas que você vai encontrar. Elas não estão ali pela glória. Estão ali porque acreditam no que você está construindo, porque escolheram investir o talento delas no seu sonho. Quando você perde uma pessoa assim, não perde apenas um funcionário, perde um alicerce. As palavras penetraram em Rafael como lâminas afiadas, cortando através de todas as defesas que ele havia erguido ao longo dos anos. Júlia não era apenas uma secretária excepcional. Ela era alguém que acreditava nele de uma forma que talvez ele nunca tivesse merecido. Alguém que trabalhava incansavelmente não pelo salário ou pela posição, mas porque genuinamente se importava com o sucesso dele, com o futuro da empresa que ajudara a construir tijolo por tijolo. Rafael terminou o almoço numa névoa, discutindo números e estratégias com Marcelo de forma automática, sua mente dividida entre estar presente naquela conversa importante e estar completamente consumido pela urgência crescente de encontrar Júlia, de desfazer o que havia feito, de implorar por uma chance de consertar o erro monumental que cometera. Quando finalmente se despediram na frente do restaurante, Marcelo segurou seu ombro com firmeza e disse baixo, apenas para ele ouvir: vai atrás dela, Rafael, antes que seja tarde demais. E quando encontrá-la, seja honesto sobre o que realmente te levou a mandá-la embora, porque aposto que nem você sabe direito ainda. Rafael assentiu, incapaz de formar palavras, e entrou no primeiro táxi que viu, dando ao motorista o endereço do escritório, enquanto seu cérebro trabalhava freneticamente tentando elaborar um plano. Ele precisava do endereço dela, do telefone pessoal, de qualquer informação que o levasse até Júlia antes que ela desaparecesse completamente de sua vida. A ironia não passou despercebida. Durante 6 anos, ela estivera a poucos metros dele, disponível, presente, e ele nunca se dera ao trabalho de conhecê-la verdadeiramente, de saber onde morava, como passava os fins de semana, quais eram seus sonhos, além daquele escritório na Faria Lima. O trânsito estava lento, típico de uma segunda-feira à tarde em São Paulo, e Rafael tamborilava os dedos nervosamente no joelho, observando a cidade passar pela janela sem realmente vê-la.
Sua mente voltou involuntariamente para momentos específicos dos últimos meses, pequenos detalhes que na época pareceram insignificantes, mas que agora brilhavam com uma clareza dolorosa. Júlia ficando até tarde para terminar relatórios que ele precisava apresentar na manhã seguinte, nunca reclamando, nunca pedindo reconhecimento. Júlia trazendo café exatamente como ele gostava nos dias em que percebia que ele estava particularmente estressado, sem que ele precisasse pedir. Júlia lidando com clientes difíceis, com uma paciência infinita, transformando situações potencialmente desastrosas em oportunidades de fortalecer relacionamentos. Como ele não vira tudo isso? Como fora tão cego, tão arrogante, tão completamente absorto em si mesmo que não percebera o valor imensurável daquela mulher? E havia algo mais, algo que ele estava começando a admitir para si mesmo pela primeira vez. Algo que explicava a irritação crescente que sentia nas últimas semanas, a sensação de vulnerabilidade que a presença dela provocava. Rafael estava começando a perceber que seus sentimentos por Júlia iam muito além da gratidão profissional, muito além do reconhecimento de sua competência. Havia algo no jeito como ela o olhava, como se visse através de todas as máscaras que ele usava, como se conhecesse partes dele que ele próprio evitava confrontar. E isso o assustava profundamente, porque significava que ele não tinha controle total sobre suas emoções, sobre suas reações, sobre o quanto ela havia se tornado essencial, não apenas para sua empresa, mas para ele, como pessoa. Quando finalmente chegou ao escritório, Rafael praticamente correu até o elevador, ignorando cumprimentos de funcionários que cruzavam seu caminho. Entrou em sua sala e foi direto ao telefone, ligando para o RH com uma urgência que fez a atendente gaguejar do outro lado da linha. Preciso do endereço residencial e telefone pessoal de Júlia Cardoso imediatamente. Houve uma pausa e então a voz hesitante respondeu: Senhor Mendes, pelos nossos protocolos de privacidade, não podemos fornecer dados pessoais de ex-funcionários sem autorização expressa deles. Rafael sentiu a frustração explodir dentro dele. Eu sou o dono desta empresa. Preciso dessas informações agora. Mas a funcionária do RH, provavelmente seguindo regras que ele próprio havia implementado anos atrás, manteve-se firme. Posso tentar entrar em contato com a senhorita Cardoso e pedir que ela ligue para o senhor se desejar. Mas não posso fornecer os dados diretamente. Rafael desligou com mais força do que pretendia, apoiando a testa nas mãos e tentando pensar com clareza. Ele não tinha o telefone pessoal dela, nunca havia precisado porque ela estava sempre disponível no escritório. Não sabia onde ela morava, além de uma vaga lembrança de que era em algum lugar na Zona Sul. Não conhecia seus amigos, sua família, seus lugares favoritos. Durante 6 anos trabalhando lado a lado, ele a mantivera numa categoria estritamente profissional, recusando-se a vê-la como uma pessoa completa com vida e história próprias. Rafael levantou-se e caminhou até a mesa que fora de Júlia, parando diante dela como se pudesse encontrar alguma pista, algum vestígio que o levasse até ela. A superfície estava impecavelmente limpa. Apenas o telefone e o computador permaneciam. Mas ele abriu as gavetas uma por uma, procurando algo, qualquer coisa que ela pudesse ter esquecido. Na terceira gaveta, no fundo, encontrou um caderno pequeno de capa preta que ela usava para anotações pessoais. Rafael pegou-o com mãos trêmulas, sentindo-se simultaneamente invasivo e desesperado, e começou a folhear as páginas. Havia listas de tarefas, lembretes sobre reuniões, números de telefone de clientes, mas também havia outras coisas, pequenos trechos que pareciam reflexões pessoais, escritas nas margens. Ele trabalhou até tarde de novo hoje. Preciso lembrar de fazer aquele café forte amanhã cedo. Reunião difícil na quinta, vou preparar os documentos extras que sei que ele vai precisar, mesmo sem pedir. Às vezes me pergunto se ele percebe o quanto... A frase ficava incompleta, como se Júlia tivesse desistido de terminar o pensamento,
E Rafael sentiu algo se partir dentro dele ao ler aquelas palavras. Ela se importava, genuinamente se importava, não apenas com o trabalho, mas com ele. E ele retribuíra essa dedicação com indiferença, com distância calculada e, finalmente, com uma demissão fria e injustificada. No final do caderno, escrito numa letra menor e mais apressada, Rafael encontrou o que procurava, um endereço em Vila Madalena e um número de telefone móvel. Ele rasgou a página com cuidado, dobrando-a e guardando no bolso interno do paletó. E então fechou o caderno e o recolocou na gaveta, sentindo-se como um ladrão roubando fragmentos de uma vida que ele nunca se permitira conhecer verdadeiramente. Olhou ao redor do escritório, para os outros funcionários trabalhando em suas mesas, e pela primeira vez se perguntou quantas outras Júlias existiam ali, pessoas trabalhando incansavelmente nos bastidores enquanto ele colhia os louros na frente. A revelação era humilhante e necessária ao mesmo tempo, e Rafael percebeu que precisava mudar não apenas em relação a Júlia, mas em relação a toda a sua abordagem de liderança, de relacionamentos, de vida. Mas primeiro, antes de qualquer grande transformação filosófica, ele precisava encontrá-la, precisava olhá-la nos olhos e admitir tudo, sua cegueira, sua covardia, e talvez, se tivesse coragem suficiente, os sentimentos confusos que estava finalmente começando a reconhecer. Rafael pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem dar explicações, ignorando a pilha de documentos que esperavam sua assinatura, as ligações não retornadas, as reuniões agendadas para o resto da tarde. Nada daquilo importava agora. Nada tinha qualquer significado se ele não conseguisse consertar o que havia quebrado naquela manhã. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo em direção à Vila Madalena, Rafael ensaiava mentalmente o que diria, tentando encontrar palavras que pudessem expressar a magnitude de seu arrependimento, a profundidade de sua compreensão tardia. Mas cada frase que formulava parecia inadequada, insuficiente diante do que Júlia merecia ouvir. Talvez não houvesse palavras certas. Talvez tudo o que ele pudesse fazer fosse ser brutalmente honesto pela primeira vez em muito tempo. Admitir que estava perdido, que precisava dela não apenas como funcionária, mas como alguém que o ancorava de formas que ele estava apenas começando a entender. O sol da tarde banhava a cidade numa luz dourada, enquanto Rafael dirigia com uma determinação que não sentia há anos, rumo a um endereço em Vila Madalena, rumo a uma conversa que mudaria tudo, rumo a uma mulher que ele demitira pela manhã e que agora percebia ser a pessoa mais importante de sua vida. O endereço levou Rafael a um prédio antigo de 4 andares na Vila Madalena, uma construção dos anos 70 com fachada desgastada, mas charmosa, coberta por trepadeiras que subiam pelas paredes de tijolos aparentes. Ele estacionou na rua arborizada e ficou parado dentro do carro por alguns minutos, observando a entrada do edifício enquanto tentava reunir coragem para o que estava prestes a fazer. O bairro estava tranquilo naquele horário da tarde, com apenas algumas pessoas caminhando nas calçadas estreitas, e Rafael percebeu que nunca havia imaginado Júlia vivendo num lugar assim, orgânico, artístico, tão diferente da frieza corporativa do escritório na Faria Lima. Ele sempre a vira apenas naquele contexto profissional, como se ela não existisse fora daquelas paredes de vidro, e agora, parado diante do prédio onde ela realmente vivia, Rafael sentia-se um estranho prestes a invadir um mundo ao qual nunca pedira acesso. Respirou fundo, saiu do carro e caminhou até a entrada procurando o nome dela nos interfones enferrujados. Júlia Cardoso, apartamento 302. Seus dedos hesitaram sobre o botão e por um momento terrível, ele considerou simplesmente ir embora. Voltar para a segurança do escritório e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas então pensou no contrato que ela salvara,
nas incontáveis outras situações que provavelmente havia resolvido sem que ele soubesse, e pressionou o interfone com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, e Rafael estava começando a acreditar que ela não estava em casa quando finalmente ouviu a voz dela, abafada e distante através do aparelho antigo. Quem é? Havia algo diferente naquele tom, uma fragilidade que ele nunca ouvira antes, e Rafael percebeu que ela devia estar chorando, que aquela voz sempre tão serena e controlada estava rachada de dor. E foi ele quem causara isso. Júlia, sou eu. Rafael, preciso falar com você. O silêncio retornou, mais pesado dessa vez, carregado de tudo que ficara não dito entre eles durante 6 anos. Rafael esperou, segurando a respiração, e quando já estava convencido de que ela simplesmente ignoraria sua presença, ouviu o zumbido da trava elétrica se abrindo. Ele empurrou a porta e entrou num saguão pequeno com piso de taco desgastado e paredes pintadas de um amarelo desbotado, iluminado por uma clarabóia que deixava entrar a luz do fim da tarde. Não havia elevador. Apenas uma escada de madeira que rangia sob seus pés enquanto subia até o 3º andar. E a cada degrau, Rafael sentia o peso da ansiedade crescer em seu peito, a incerteza sobre o que diria, como se explicaria, se haveria alguma forma de consertar o que havia quebrado. A porta do apartamento 302 estava entreaberta quando ele chegou ao corredor, e Rafael empurrou-a devagar, entrando num espaço que era ao mesmo tempo surpreendente e revelador. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com paredes brancas decoradas com fotografias em preto e branco que pareciam ter sido tiradas pela própria Júlia. Capturas de momentos simples da vida urbana, rostos desconhecidos em cafés, ruas vazias sob a chuva, mãos entrelaçadas de casais anônimos. Havia plantas por toda parte, penduradas em macramês, próximos às janelas que davam para a rua, e uma estante repleta de livros que iam do chão ao teto, romances brasileiros e estrangeiros, biografias, livros sobre fotografia e arte. Era o espaço de alguém que vivia profundamente, que tinha paixões e interesses muito além das planilhas e relatórios do escritório. E Rafael sentiu uma pontada de vergonha por nunca ter se interessado em conhecer essa dimensão de Júlia, por tê-la reduzido a uma função em vez de vê-la como uma pessoa completa e complexa. Ela estava parada perto da janela da sala, de costas para ele, os braços cruzados sobre o peito, numa postura defensiva que ele nunca a vira adotar no escritório. Usava jeans e uma camiseta simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros em ondas naturais, que ela sempre prendia rigorosamente durante o trabalho. E havia nela uma beleza despojada que o atingiu com uma força inesperada, fazendo-o perceber o quanto sempre evitara realmente olhar para ela, realmente vê-la. Como você conseguiu meu endereço? A voz dela saiu baixa, mas firme, sem se virar para encará-lo, e Rafael fechou a porta atrás de si antes de responder. Estava no seu caderno de anotações, aquele que você guardava na gaveta. Eu sei que não tinha direito de procurar, de vir até aqui sem avisar, mas precisava falar com você imediatamente. Júlia finalmente se virou, e Rafael viu que seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia também uma expressão de dignidade ferida, que era pior do que qualquer acusação direta. Você já não fez o suficiente por hoje, Rafael? Já não tirou o bastante de mim? As palavras eram atravessadas de uma dor tão palpável que ele sentiu como se tivessem força física e precisou se esforçar para não desviar o olhar, para enfrentar o que havia causado. Júlia, eu cometi um erro terrível hoje, um erro que só consegui enxergar algumas horas atrás, mas que provavelmente vinha cometendo há muito mais tempo do que isso. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu Júlia recuar instintivamente, mantendo distância entre eles. Durante o almoço com Marcelo Andrade,
Ele me contou sobre o contrato com os investidores europeus, sobre como você salvou aquele negócio sem que eu soubesse. Ele me contou sobre os erros críticos que você identificou e corrigiu, sobre como negociou direto com ele para não me preocupar. Rafael passou a mão pelo cabelo, frustrado com sua própria incapacidade de expressar adequadamente o turbilhão de emoções que o consumia. E então eu percebi algo devastador, que durante todos esses anos você esteve segurando tudo junto, enquanto eu ingenuamente acreditava que era tudo mérito meu. Júlia soltou uma risada curta e sem humor, balançando a cabeça enquanto limpava discretamente uma lágrima que escapou. Você veio até aqui para me dizer que finalmente percebeu que eu era boa no meu trabalho, que eu tinha valor como profissional. É isso que quer que eu saiba, Rafael. Havia uma acidez naquelas palavras que era completamente nova, tão diferente da Júlia serena e controlada do escritório, e Rafael percebeu que estava vendo pela primeira vez a pessoa real por trás da máscara profissional que ela usava. Alguém que sentia profundamente, que se machucava, que não era a funcionária perfeita e inquebrantável que ele sempre assumira que fosse. Não é só isso, ele respondeu, e sua voz saiu mais urgente do que pretendia. É que eu percebi o quanto eu dependia de você, o quanto eu me apoiava em você sem nem sequer reconhecer, e mais do que isso. Ele hesitou, as palavras presas na garganta, porque o que precisava dizer era algo que ele próprio estava apenas começando a entender. Mais do que isso, eu percebi que te demiti não porque você era dispensável, mas justamente porque era indispensável. Porque a ideia de depender tanto de alguém, de precisar tanto de alguém, me assustava de uma forma que eu não conseguia admitir. O silêncio que se instalou na sala era denso, preenchido apenas pelo som distante do trânsito que vazava pelas janelas abertas. Julia o observava com uma expressão impossível de decifrar, como se estivesse processando suas palavras, pesando-as, decidindo se merecia acreditar nelas. Você me assustava, Rafael continuou, sua voz baixando para quase um sussurro. A forma como você me conhecia, como antecipava o que eu precisava antes mesmo que eu soubesse, como via através de todas as defesas que eu construí ao longo dos anos. Era como se você enxergasse partes de mim que eu mesmo evitava olhar, e isso me deixava vulnerável de uma forma que eu não sabia como lidar. Ele deu mais um passo em direção a ela, e dessa vez Júlia não recuou. Apenas continuou observando-o com aqueles olhos castanhos que pareciam perfurar através de todas as suas camadas. Então eu te afastei, da pior forma possível, porque era mais fácil do que admitir que você havia se tornado essencial, não apenas para minha empresa, mas para mim como pessoa. As palavras saíram numa confissão que o deixou exposto de uma forma que nunca estivera antes, e Rafael percebeu que estava tremendo levemente, não de frio, mas de pura vulnerabilidade emocional. Júlia fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu novamente, havia neles algo diferente, uma mistura de dor e compreensão que fez o coração de Rafael apertar. Você sabe o que foi pior? Ela perguntou, sua voz saindo rouca. Não foi a demissão em si, por mais injusta que tenha sido. Foi a frieza com que você fez, como se os últimos 6 anos não significassem absolutamente nada, como se eu fosse apenas uma peça substituível numa engrenagem. Ela envolveu os próprios braços, abraçando-se como se tentasse se proteger da memória daquela manhã. Eu sempre soube que você não me via realmente, que para você eu era apenas uma função, alguém que facilitava sua vida sem nunca exigir reconhecimento. E eu aceitei isso durante muito tempo porque... Sua voz falhou e ela precisou respirar fundo antes de continuar. Porque eu escolhi ver valor em ser útil, em ajudar você a construir algo grande, mesmo sabendo que nunca seria vista como mais do que isso. Rafael sentiu algo se partir dentro dele ao ouvir aquelas palavras, a resignação dolorosa com que ela havia aceitado ser invisível, e percebeu que Júlia merecia muito mais do que ele jamais lhe dera, merecia ser vista completamente,
valorizada não apenas pelo que fazia, mas por quem era. "Mas eu vejo você agora", ele disse, e havia em sua voz uma urgência desesperada. "Eu sei que é tarde, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo, mas Júlia, eu vejo você agora, vejo essa pessoa incrível que trabalhou incansavelmente nos bastidores, não pelo reconhecimento, mas porque acreditava em algo maior. Vejo alguém que tem profundidade e paixões que vão muito além daquele escritório. Alguém que vive e sente profundamente." Ele gesticulou em direção às fotografias nas paredes, aos livros, às plantas que transformavam aquele espaço pequeno num refúgio acolhedor. "Vejo alguém que eu gostaria de conhecer verdadeiramente, se você me der uma chance, não como seu chefe, mas como alguém que está tentando desesperadamente não perder a pessoa mais importante que já esteve em sua vida." As palavras saíram num fluxo que ele não conseguia mais controlar, toda a barreira que sempre mantivera entre eles desmoronando de uma vez, deixando apenas a verdade crua e assustadora de tudo que ele sentia e estava apenas começando a nomear. Júlia virou-se novamente em direção à janela e Rafael viu seus ombros subirem e descerem numa respiração profunda, como se estivesse reunindo forças para algo difícil. O silêncio se estendeu entre eles, não mais hostil, mas carregado de uma tensão diferente, algo mais vulnerável e incerto. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais suave, quase reflexiva. "Você sabe quando eu percebi que estava apaixonada por você?" A pergunta o atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe completamente o ar dos pulmões. Rafael ficou imóvel, incapaz de responder, mal conseguindo processar o que acabara de ouvir. Júlia continuou sem olhar para ele, os olhos fixos na rua lá embaixo, onde a tarde começava a se transformar em noite. "Foi há 2 anos, naquela noite em que ficamos até às 3 da manhã, terminando a apresentação para os investidores japoneses. Você estava tão nervoso, tão determinado a fazer tudo perfeitamente, e quando finalmente terminamos, você se recostou na cadeira e disse: 'Júlia, eu não sei o que faria sem você.' Foi apenas uma frase casual, provavelmente você nem se lembra de ter dito, mas naquele momento algo mudou em mim." Ela soltou uma risada triste balançando a cabeça. "Que idiota, não é? Me apaixonar pelo meu chefe, cair no clichê mais patético possível. Mas não consegui evitar, não depois de passar tanto tempo ao seu lado, de ver quem você era quando deixava as máscaras caírem, quando estava cansado ou frustrado ou genuinamente feliz com uma vitória." Rafael sentia como se estivesse flutuando fora de seu próprio corpo, assistindo aquela cena de algum lugar distante. Júlia estava apaixonada por ele. Estava. Tempo passado. Ele percebeu a implicação devastadora daquele verbo conjugado, a possibilidade terrível de que já fosse tarde demais, de que ele havia destruído algo precioso antes mesmo de saber que existia. "E durante esses 2 anos, Júlia continuou, sua voz agora mais firme, "eu aprendi a conviver com isso, a aceitar que você nunca me veria como mais do que sua secretária eficiente. Aprendi a encontrar satisfação em estar perto de você, em ajudá-lo a ter sucesso, mesmo sabendo que nunca seria correspondida. Mas sabe o que foi estranho? Nas últimas semanas, algo mudou. Você começou a me olhar diferente, como se minha presença de repente incomodasse, como se eu fosse um problema a ser resolvido. E essa manhã, quando você me demitiu com aquela frieza toda, eu entendi." Ela finalmente se virou para encará-lo, e Rafael viu nos olhos dela uma clareza dolorosa. "Você sentiu alguma coisa, não sentiu? Alguma conexão que não deveria estar ali. Algo que ameaçava seu controle perfeito sobre tudo. E em vez de lidar com isso como um adulto, você simplesmente me descartou." A acusação era precisa demais para ser negada, e Rafael sentiu o peso esmagador de sua própria covardia. "Você está certa", ele admitiu, sua voz saindo rouca. "Comecei a perceber que sentia algo por você, algo que ia além do profissional, e isso me apavorou, porque você me conhece, Júlia, me conhece de verdade,
E a ideia de permitir que alguém tivesse esse tipo de poder sobre mim, esse tipo de acesso, ele parou, procurando as palavras certas. Passei a vida inteira construindo barreiras, criando distância entre mim e as pessoas, porque sempre acreditei que vulnerabilidade era fraqueza, que depender de alguém emocionalmente era perder controle. E então você estava ali todos os dias, derrubando essas barreiras sem nem perceber, apenas por existir, por ser quem você é. Rafael deu mais um passo em direção a ela, e dessa vez Júlia não recuou. Apenas o observava com uma intensidade que o fazia sentir-se completamente exposto. Então sim, eu senti medo e reagi da pior forma possível, tentando eliminar o que me assustava, em vez de ter coragem de enfrentar. Júlia fechou os olhos brevemente, e quando os abriu havia neles uma determinação que Rafael não esperava. E agora, você vem até aqui, diz todas essas coisas bonitas sobre me ver, sobre querer me conhecer. Mas e depois, Rafael? Quando a novidade passar, quando você perceber que relacionamentos reais exigem mais do que grandes gestos românticos, o que acontece? Eu volto a ser descartável? Havia uma ferida aberta naquelas palavras, anos de invisibilidade transformados em desconfiança, e Rafael percebeu que palavras não seriam suficientes, que ele precisaria provar através de ações consistentes que era capaz de mudança real, de compromisso verdadeiro. Não tenho uma resposta pronta para isso, ele respondeu com honestidade brutal. Não posso te prometer perfeição porque sei que vou errar, provavelmente muitas vezes. Não posso te garantir que não vou ter medo novamente, porque vulnerabilidade ainda me aterroriza. Mas posso te prometer que vou tentar, que vou trabalhar todos os dias para ser alguém digno da sua confiança, do seu tempo, dos seus sentimentos. Ele hesitou. Então deu o passo final que o separava, ficando tão perto que podia sentir o calor que emanava dela. E posso te prometer que nunca mais vou te ver como descartável, porque agora entendo que você é a pessoa mais valiosa que já entrou na minha vida. O ar entre eles parecia eletrificado, carregado de tudo que ficara não dito durante 6 anos. E Rafael viu algo mudando na expressão de Júlia. As defesas que ela erguera começando a rachar. Eu queria tanto acreditar em você, ela sussurrou, e sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que espelhava a dele. Mas tenho tanto medo de ser idiota de novo, de acreditar em algo que não é real só porque quero desesperadamente que seja. Rafael levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, e quando ela não se moveu, tocou seu rosto com uma delicadeza que o surpreendeu, o polegar traçando a linha de sua bochecha onde uma lágrima havia deixado um rastro. Então não acredite nas minhas palavras ainda, ele disse baixinho. Me deixe provar através das minhas ações. Me deixe te conhecer verdadeiramente, descobrir quem você é além daquele escritório. Me deixe te mostrar que sou capaz de ser mais do que fui até agora. Júlia fechou os olhos ao seu toque e Rafael viu a luta interna que ela travava, o desejo de acreditar batalhando contra o medo de ser machucada novamente. E se você me demitir de novo quando as coisas ficarem difíceis? Ela perguntou, abrindo os olhos e olhando diretamente nos dele. Literalmente ou emocionalmente, quando eu me tornar inconveniente demais, muito exigente, muito real. A pergunta era devastadora em sua simplicidade, e Rafael soube que precisava respondê-la com a mesma honestidade crua que ela merecia. Não vou mentir e dizer que nunca vou querer fugir quando as coisas ficarem intensas demais, porque essa foi minha resposta padrão para a intimidade durante toda a minha vida. Mas a diferença agora é que reconheço esse padrão, vejo como ele me custou a pessoa mais importante e estou disposto a lutar contra ele. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos agora, forçando-se a manter contato visual, mesmo que a vulnerabilidade o fizesse querer desviar o olhar. Júlia, eu não sou o homem perfeito dos romances. Não vou sempre saber a coisa certa a dizer ou fazer.
mas sou um homem que finalmente entendeu que controle não é o mesmo que força, que vulnerabilidade não é fraqueza e que a pessoa certa vale correr todos os riscos que sempre evitei. Ele respirou fundo, preparando-se para dizer algo que nunca dissera para ninguém. E você é essa pessoa para mim. Não apenas porque salvou meu negócio ou porque é incrivelmente competente, mas porque quando olho para você agora, quando realmente olho, vejo alguém que quero conhecer em todas as suas dimensões, alguém com quem quero construir algo real, mesmo que seja assustador, mesmo que signifique perder o controle que sempre me agarrei tão desesperadamente. Júlia deixou escapar um suspiro trêmulo. E Rafael viu lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Mas dessa vez não pareciam apenas de dor. Havia algo mais ali. Talvez esperança. Talvez o começo de uma rendição. Você está me pedindo para arriscar meu coração novamente com alguém que o quebrou há apenas algumas horas. Ela disse, mas sua voz estava mais suave, menos defensiva. Isso é loucura. Rafael assentiu. Um sorriso triste tocando seus lábios. Eu sei. É completamente irracional e arriscado. E você tem todo o direito de me mandar embora agora e nunca mais falar comigo. Mas, Júlia, eu não consegui tirar você da minha cabeça nem por um segundo desde que saiu daquele escritório. Não consegui pensar em mais nada além de como consertar isso, de como te encontrar, de como te fazer entender que o erro que cometi não foi te demitir porque você não era importante, foi te demitir porque era importante demais e eu era covarde demais para admitir. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares, o gesto íntimo e cuidadoso, tão diferente de toda a distância que sempre mantivera. Então sim, é loucura. Mas talvez seja a primeira coisa genuinamente corajosa que faço em muito tempo. Arriscar tudo por algo que realmente importa. Por alguém que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Preenchido não com hostilidade ou tensão, mas com algo mais suave. Uma possibilidade frágil começando a tomar forma. Júlia levantou as próprias mãos, cobrindo as dele que ainda seguravam seu rosto, e Rafael sentiu o toque dela como um choque elétrico atravessando todo o seu corpo. Eu não sei se consigo fazer isso, ela sussurrou. Mas suas ações contradiziam suas palavras, porque ela não estava se afastando, estava se aproximando, fechando os últimos centímetros que os separavam. Não sei se consigo confiar em você de novo. Não sei se sou forte o suficiente para sobreviver se você me machucar novamente. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechando ao contato, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo além do controle rígido que sempre mantivera sobre suas emoções. Sentiu medo e esperança e desejo misturados numa combinação avassaladora. Então vamos descobrir juntos, ele murmurou contra sua pele. Vamos devagar, sem pressa, e você me diz se em algum momento for demais, se precisar de espaço, se eu estiver falhando. Mas me deixe tentar, Júlia. Me deixe provar que posso ser o homem que você merece, mesmo que demore tempo, mesmo que eu tropece pelo caminho. Júlia abriu os olhos, e Rafael viu neles uma decisão sendo tomada, um salto de fé sendo dado contra todas as probabilidades racionais. Está bem, ela disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Mas, Rafael, se você fugir de novo, se usar aquela frieza corporativa para me manter à distância quando as coisas ficarem reais demais, eu não vou te dar uma terceira chance. Não porque não me importo, mas justamente porque me importo demais e preciso proteger meu coração também. Era um ultimato justo. E Rafael assentiu com seriedade. Entendo e aceito. Não vou desperdiçar essa chance, Júlia. Não vou desperdiçar você. Desde então, porque palavras não pareciam mais suficientes, porque havia algo maior pulsando entre eles que precisava de expressão física, Rafael inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar, e quando ela não o fez, quando na verdade ela também se inclinou em direção a ele,
Seus lábios se encontraram num beijo que era ao mesmo tempo tentativo e urgente, carregado de 6 anos de tensão não reconhecida e uma tarde inteira de revelações devastadoras. E naquele momento, Rafael soube com uma certeza absoluta que havia encontrado algo que valia mais do que todos os contratos milionários e sucessos empresariais do mundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, e Rafael apoiou a testa na dela novamente, os olhos ainda fechados, tentando absorver a magnitude do que acabara de acontecer. O beijo fora diferente de qualquer coisa que já experimentara, não apenas físico, mas carregado de significado, de promessa, de tudo que haviam guardado sem dizer durante tanto tempo. Júlia tremeu levemente em seus braços e ele a puxou mais perto, envolvendo-a num abraço protetor que também era uma forma de ancorar-se, de certificar-se de que aquilo era real, de que ela estava ali e não desapareceria se ele piscasse. "Preciso te contar algo", ela disse contra seu peito, sua voz abafada pelo tecido de sua camisa. "Hoje de manhã, quando saí do escritório, eu jurei para mim mesma que nunca mais voltaria, que não importava o que acontecesse, eu não ia me permitir ficar presa naquele ciclo de ser invisível para você." Rafael sentiu o peito apertar com aquelas palavras, imaginando como teria sido se não tivesse descoberto a verdade durante o almoço com Marcelo, se tivesse deixado os dias passarem sem fazer nada, permitindo que Júlia desaparecesse completamente de sua vida. "E agora?" ele perguntou baixinho, beijando o topo de sua cabeça. "Agora estou com medo", ela admitiu com honestidade crua. "Com medo de acreditar nisso, com medo de que amanhã você acorde e perceba que cometeu outro erro, que essa versão vulnerável de você não é sustentável no longo prazo." Rafael recuou levemente para poder olhá-la nos olhos, suas mãos deslizando dos ombros dela, até segurar suas mãos, entrelaçando os dedos num gesto que era ao mesmo tempo simples e profundamente íntimo. "Júlia, não vou fingir que sei como isso vai funcionar no dia a dia. Nunca tive um relacionamento real, nunca deixei ninguém chegar perto o suficiente para isso. Mas uma coisa eu sei com certeza, o que sinto por você não é um impulso momentâneo que vai passar quando a adrenalina baixar. É algo que vinha crescendo sem que eu reconhecesse. Algo que explica por que sua presença me afetava tanto, por que eu reagia a você de formas que não conseguia entender." Ele apertou as mãos dela, ancorando-se naquele contato físico. "E sobre a empresa, sobre o trabalho, precisamos conversar sobre isso também. Não quero que você volte para aquela mesa como se nada tivesse mudado, como se você fosse apenas minha secretária de novo. Isso não seria justo com você. E honestamente, não sei se conseguiria manter distância profissional agora que finalmente admiti o que sinto." Júlia mordeu o lábio inferior, pensativa, e Rafael percebeu que ela estava processando as implicações práticas do que estavam embarcando. "Então, o que você está propondo?" Porque, Rafael, por mais que meu coração queira acreditar nisso, preciso ser realista. Preciso trabalhar, preciso sustento, e 6 anos trabalhando para você é a maior parte da minha experiência profissional. A preocupação dela era válida e trouxe Rafael de volta à realidade prática que haviam momentaneamente esquecido na intensidade emocional dos últimos minutos. Ele soltou uma das mãos dela para passar a própria pelo cabelo, pensando rapidamente. "Você tem razão, e não quero que essa situação te coloque em desvantagem. Olha, o que eu proponho é o seguinte." Ele pausou, organizando os pensamentos. "Primeiro, sobre a demissão de hoje, vou reverter tudo. Não foi justa e não teve base real. Mas, ao mesmo tempo, entendo se você não quiser voltar para aquela posição, não depois de tudo que aconteceu. Então, te dou 2 opções. Você volta, mas numa posição completamente diferente. Talvez como consultora de gestão, algo que te dê autonomia e reconhecimento real pelo que sempre fez nos bastidores.
Ou, se preferir seguir um caminho diferente, te dou 6 meses de salário integral como compensação e as melhores recomendações possíveis para qualquer lugar que escolher trabalhar. Ele observou atentamente sua reação, tentando ler o que ela estava pensando. E independentemente do que decidir sobre trabalho, isso aqui, entre nós, isso é separado. Não vou pressionar você a tomar decisões profissionais baseadas no que está começando pessoalmente. Júlia o observava com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia cautela esperançosa. Você realmente pensou nisso tudo nos últimos minutos? Rafael soltou uma risada curta. Júlia, não parei de pensar desde que Marcelo me contou sobre o contrato. Durante todo o caminho até aqui, enquanto subia aquela escada, tudo o que conseguia pensar era em formas de consertar o estrago que fiz, de te dar de volta o que tirei, mas de uma forma melhor, de uma forma que reconheça quem você realmente é. Ele trouxe a mão dela até seus lábios, beijando seus dedos gentilmente. Mas não precisa decidir agora. Podemos deixar as questões práticas para depois, quando ambos estivermos pensando mais claramente. Por enquanto, só quero ficar aqui, contigo, e conhecer a Júlia que existe fora daquele escritório. Ela assentiu lentamente, e Rafael viu algumas das tensões começarem a abandonar seus ombros. Tudo bem, mas Rafael, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou a pessoa serena e controlada do escritório o tempo todo. Tenho opiniões fortes, tenho dias ruins, tenho inseguranças e momentos em que sou completamente irracional. Se vamos fazer isso de verdade, você precisa estar preparado para conhecer todos esses lados também. A advertência dela o fez sorrir genuinamente pela primeira vez naquele dia. Júlia, você acha que eu sou fácil? Sou controlador, workaholic, tenho dificuldade enorme em expressar emoções e, aparentemente, minha primeira reação a sentimentos inconvenientes é demitir a pessoa que os causa. Ele balançou a cabeça, autodepreciativo. Se conseguimos sobreviver a esse começo absolutamente desastroso, acho que conseguimos lidar com imperfeições humanas normais. Júlia deixou escapar uma risada genuína. E o som foi como música para Rafael, tão diferente de qualquer coisa que já ouvira dela no ambiente formal do escritório. Quando você coloca assim, realmente parece que o pior já passou. Ela se soltou do abraço dele e caminhou até o sofá pequeno próximo à janela, sentando-se e fazendo sinal para que ele se juntasse a ela. Rafael obedeceu, mantendo uma proximidade respeitosa, mas permitindo que seus joelhos se tocassem, mantendo aquela conexão física que ambos pareciam precisar. Então, me conte sobre você, sobre quem é Júlia Cardoso, quando não está salvando meus contratos e organizando minha vida. Ela sorriu, mas havia naquele sorriso uma vulnerabilidade nova, como se ainda não estivesse completamente acostumada a ser vista dessa forma, a ter alguém genuinamente interessado em suas camadas mais profundas. Não é uma história muito excitante, ela começou encolhendo os ombros. Nasci em Campinas, vim para São Paulo para fazer faculdade de administração. Meus pais ainda moram lá. Meu pai é contador e minha mãe professora de português. Tenho um irmão mais novo, que é músico, e vive tentando convencer a família de que vai conseguir viver de arte. Ela sorriu ao mencionar o irmão. E Rafael viu o afeto genuíno ali. Quando terminei a faculdade, precisava de trabalho urgentemente, porque meu pai tinha acabado de passar por uma cirurgia cardíaca e as contas estavam apertadas. Foi quando vi o anúncio para a secretária executiva na sua empresa. Você era novo no mercado ainda. A consultoria estava começando a decolar. E, honestamente, eu não tinha muita experiência, mas algo na entrevista funcionou. Ela olhou para ele com uma expressão que era metade diversão, metade melancolia. Você me perguntou o que eu faria se descobrisse um erro crítico num documento importante 5 minutos antes de uma reunião decisiva. Eu disse que corrigiria o erro e assumiria total responsabilidade por ele, mesmo que significasse admitir falha. Você me contratou na hora.
Rafael lembrava-se vagamente daquela entrevista de uma jovem de 23 anos que demonstrou integridade inabalável numa resposta simples. Mas agora, conhecendo o contexto, a história ganhava novas dimensões. E você ficou todos esses anos mesmo tendo outras oportunidades, imagino. Júlia assentiu. Tive algumas ofertas, sim, algumas até com salários melhores. Mas sempre havia algo que me fazia ficar. Primeiro era a lealdade, porque você me deu uma chance quando eu mais precisava. Depois era o orgulho de ver a empresa crescer, sabendo que tinha parte nisso. E então, ela pausou, olhando para as próprias mãos. Então foi você. Foi perceber que tinha desenvolvido sentimentos e não conseguir imaginar acordar todos os dias e não te ver, mesmo que fosse apenas profissionalmente. A confissão saiu carregada de uma tristeza residual. Lembrança dos anos, amando em silêncio. Que patético, não é? Ficar num lugar porque estava apaixonada por alguém que nem sabia que eu existia fora do contexto de trabalho. Rafael segurou o queixo dela gentilmente, forçando-a a olhá-lo. Não é patético, é corajoso. Você escolheu ficar perto de algo que amava, mesmo sabendo que doía, mesmo sabendo que talvez nunca fosse correspondida. Isso não é fraqueza, Júlia. É uma força que eu nunca tive. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando um ao outro, e Rafael percebeu que estava memorizando cada detalhe. A forma como a luz do fim de tarde entrava pela janela e iluminava o perfil dela. As pequenas sardas que nunca notara em seu nariz. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava pensativa. Me conta sobre as fotografias, ele pediu, gesticulando em direção às paredes. Quando começou, os olhos dela iluminaram com um entusiasmo que ele nunca vira no escritório. Há uns 5 anos. Comprei uma câmera analógica velha num sebo em Pinheiros e comecei a fotografar aos fins de semana. Tinha virado quase uma obsessão. Sair pelas ruas da cidade, só observando as pessoas, os momentos pequenos que passam despercebidos. Ela levantou-se e caminhou até uma das fotografias. Uma imagem de um casal idoso sentado num banco de praça, mãos entrelaçadas, olhando na mesma direção. Essa aqui é minha favorita. Tirei no Ibirapuera num domingo de manhã. Eles estavam ali apenas existindo juntos, não precisando falar, só compartilhando aquele momento. É o tipo de intimidade que sempre me fascinou. Aquela que não precisa de palavras ou gestos grandes, apenas presença genuína. Rafael levantou-se e ficou ao lado dela, observando a fotografia com novos olhos. É linda. Você é realmente talentosa. Júlia corou levemente com o elogio. Nunca mostrei para ninguém do escritório. Parecia muito pessoal, sabe? Como se fosse a parte de mim que existia separada daquele mundo corporativo, meu refúgio quando tudo ficava pesado demais. Ela virou-se para ele, apoiando-se na parede. E você, Rafael? Quem é você quando não está sendo o empresário bem-sucedido, quando deixa as máscaras caírem? A pergunta era justa, especialmente depois de tudo que ela havia compartilhado, mas Rafael percebeu com uma pontada de vergonha que não tinha uma resposta pronta. Sua vida inteira havia sido construída em torno do trabalho, do sucesso, da imagem que projetava para o mundo. Honestamente, não sei se existe muito além disso, ou pelo menos não tem existido nos últimos anos. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado com sua própria limitação. Acho que em algum momento parei de ser uma pessoa e me tornei apenas uma função. O CEO, o estrategista, o homem que fecha negócios. E talvez seja por isso que você me assustava tanto, porque quando estava perto de você, especialmente nesses últimos meses, eu sentia vontade de ser mais do que isso, de ter uma vida que fosse sobre mais do que apenas números e contratos. Júlia deu um passo em direção a ele e segurou suas mãos novamente, o gesto agora familiar, trazendo conforto imediato. Então vamos descobrir juntos quem você pode ser além do trabalho.
E eu vou te mostrar todos os lugares que amo nessa cidade, todos os cantos escondidos que fotografo. E você vai me mostrar o que te faz feliz quando ninguém está olhando. A proposta era simples, mas carregada de significado. Um convite para construírem algo completamente novo, baseado não em hierarquias corporativas ou papéis pré-definidos, mas em descoberta mútua e vulnerabilidade compartilhada. Rafael puxou-a novamente para seus braços, abraçando-a com uma intensidade que surpreendeu a ambos, como se estivesse tentando compensar 6 anos de distância forçada em um único gesto. Obrigado por me dar essa chance, mesmo depois de tudo que fiz. Não sei o que fiz para merecer, mas vou passar cada dia tentando ser digno disso. Júlia apertou-se contra ele, respirando fundo o cheiro que sempre associara apenas com o ambiente profissional, mas que agora ganhava novos significados, tornando-se algo pessoal, íntimo. Você não precisa merecer, Rafael. Ninguém precisa merecer amor. Você só precisa estar presente, ser honesto e deixar que eu te conheça de verdade. O resto a gente descobre no caminho. A palavra amor pairou no ar entre eles, ainda não dita diretamente, mas implícita em tudo que compartilharam naquela tarde transformadora. Rafael recuou levemente para poder olhar nos olhos dela e viu ali algo que o fez respirar mais profundamente, uma aceitação, uma abertura, uma promessa silenciosa de que talvez, apenas talvez, eles conseguissem transformar aquele desastre em algo belo. Quer sair para jantar comigo? Ele perguntou. E havia algo quase adolescente na forma hesitante como fez a pergunta. Como se estivesse experimentando pela primeira vez essa coisa estranha e maravilhosa de convidar alguém que realmente importava. Não como chefe e funcionária, não como uma obrigação corporativa, mas como Rafael e Júlia, 2 pessoas tentando descobrir o que pode existir entre elas. Júlia sorriu, e era o sorriso mais genuíno que ele já vira dela, iluminando seu rosto inteiro de uma forma que fez o coração de Rafael acelerar. Eu adoraria, mas tem uma condição. Ela ergueu um dedo brincalhão. Nada de restaurantes chiques da Faria Lima, onde você conhece todo mundo. Quero te levar num lugar especial. Um boteco escondido em Pinheiros que tem a melhor feijoada da cidade e onde ninguém vai nos reconhecer. Um lugar real, onde pessoas reais vão para ter conversas reais. A ideia era perfeita, exatamente o tipo de experiência que Rafael nunca teria escolhido sozinho, mas que agora soava como a coisa mais certa do mundo. Leva. Quero conhecer seu mundo, Júlia, todos os lugares que fazem parte de quem você é. Ela pegou a bolsa e a câmera analógica que estava sobre uma estante e Rafael percebeu que ela nunca saía sem aquela câmera, que era uma extensão dela, uma forma de ver e capturar o mundo. Vamos então, antes que eu perca a coragem e volte a me perguntar se isso é real. Eles saíram do apartamento juntos e quando Rafael pegou a mão dela enquanto desciam a escada rangente, sentiu algo se acomodar em seu peito. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Na rua, em vez de chamarem um táxi ou pegarem o carro dele, Júlia simplesmente começou a caminhar, puxando-o pela mão através das ruas arborizadas da Vila Madalena, enquanto a noite começava a cair sobre São Paulo. Rafael, que normalmente passava de carro por aquelas ruas em alta velocidade, agora as via verdadeiramente pela primeira vez. Os grafites coloridos nas paredes, as pequenas galerias de arte, os bares começando a se encher de gente, a vida pulsante e autêntica da cidade que sempre estivera ali, mas que ele nunca parara para observar. Você fotografa essas ruas? Ele perguntou, observando como ela olhava ao redor, com um olhar de fotógrafa, mesmo sem a câmera erguida. Sempre. Cada esquina tem uma história, cada pessoa que passa é um universo completo. É isso que me fascina em São Paulo, o fato de que estamos todos aqui vivendo nossas vidas separadas, mas interconectadas, cruzando caminhos sem nem perceber.
Ela apontou para um mural enorme numa parede lateral de um prédio, mostrando rostos de pessoas comuns ampliados em cores vibrantes. Esse aqui é meu favorito. O artista pintou moradores do bairro, pessoas que vivem aqui há décadas. Cada ruga, cada expressão conta uma história de vida vivida nesta cidade. Rafael parou para realmente olhar e pela primeira vez percebeu a beleza naquilo, a arte encontrando dignidade em rostos comuns, exatamente como Júlia fazia com suas fotografias. Você me ensina a ver assim, a prestar atenção nas coisas que importam, em vez de só passar correndo? Júlia apertou sua mão. Você já está aprendendo. Só precisava desacelerar o suficiente para deixar entrar. Eles continuaram caminhando e Rafael percebeu que estava genuinamente relaxado pela primeira vez em anos, sem pensar em e-mails não respondidos ou reuniões do dia seguinte, apenas presente naquele momento com aquela mulher extraordinária que ele quase perdera por pura estupidez. O boteco que Júlia escolheu era exatamente como ela descrevera, um lugar pequeno e acolhedor espremido entre duas lojas, com mesas de madeira desgastada e paredes cobertas de fotografias antigas de São Paulo. Eles encontraram uma mesa no canto, afastada do movimento principal, e quando o garçom trouxe o cardápio, Rafael deixou que Júlia pedisse para ambos, confiando completamente no julgamento dela. Enquanto esperavam a comida, conversaram sobre tudo e nada. Rafael fazendo perguntas sobre a família dela, sobre os lugares que sonhava fotografar, sobre os livros que estava lendo atualmente. Júlia, por sua vez, fazia perguntas que o forçavam a pensar sobre si mesmo de formas novas, sobre o que o fazia genuinamente feliz. Sobre quando foi a última vez que fizera algo apenas porque queria, sem pensar em produtividade ou resultado. E Rafael percebeu, com uma clareza dolorosa, que não se lembrava da resposta, que sua vida havia se tornado tão estreita, tão focada em um único objetivo, que havia esquecido como simplesmente existir. Quero mudar isso, ele disse de repente, interrompendo sua própria história sobre a faculdade. Quero aprender a viver de verdade, não só trabalhar. Quero ter hobbies, experiências, momentos que não sejam sobre fechar negócios ou impressionar investidores. Júlia sorriu, apoiando o queixo na mão, enquanto o observava com aquele olhar que agora ele sabia ler melhor, cheio de afeto e esperança. E eu vou estar aqui, te empurrando para fora da zona de conforto, te arrastando para exposições de arte e caminhadas sem destino e conversas profundas sobre coisas que não têm resposta certa. A comida chegou e era tão boa quanto Júlia prometera. Autêntica e abundante, servida com o carinho simples de quem cozinha porque ama o que faz. Eles comeram conversando entre garfadas, e Rafael não conseguia lembrar-se de quando fora a última vez que uma refeição o fizera tão feliz, não pela sofisticação do prato, mas pela companhia, pela sensação de compartilhar algo genuíno com alguém que realmente importava. Quando terminaram, Júlia sugeriu caminharem mais um pouco antes de voltarem, e eles saíram do boteco de mãos dadas, vagando pelas ruas agora iluminadas apenas por postes e luzes vazando de janelas. Rafael puxou-a para perto dele, passando o braço pelos ombros dela, e Júlia encaixou-se perfeitamente contra seu corpo, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. "Júlia!", ele disse baixinho, parando sob uma árvore florida que despejava pétalas brancas na calçada. "Preciso te dizer uma coisa, e sei que é cedo demais, sei que provavelmente deveria esperar, mas não consigo mais guardar." Ela virou-se para encará-lo, os olhos arregalados e atentos. "Eu acho que estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já estava há mais tempo do que percebi, mas hoje, conhecendo você de verdade, vendo quem você é além daquele escritório, isso deixou de ser uma possibilidade assustadora e se tornou a certeza mais clara que já tive sobre qualquer coisa." Júlia levou a mão ao peito dele, sentindo o coração acelerado sob a palma. "Rafael, eu já te disse que estava apaixonada por você. Mas preciso que você entenda que o que sinto agora é diferente."
Antes, eu amava a ideia de você. O homem que via de longe, aquele que eu imaginava ser por trás das máscaras corporativas. Mas agora, depois de hoje, depois de te ver vulnerável e honesto e disposto a mudar, acho que estou me apaixonando pela pessoa real, não pela fantasia que construí. Ela se ergueu nas pontas dos pés e beijou-o gentilmente. E isso é muito mais assustador e muito mais maravilhoso ao mesmo tempo. Rafael segurou-a com força. Aquele abraço, sendo todas as promessas que não sabia como fazer em palavras, todos os compromissos que estava disposto a assumir, toda a gratidão por ela não ter desistido dele mesmo quando teria todo o direito. Não vou estragar isso, ele sussurrou contra seus cabelos. Não vou fugir quando ficar difícil. Não vou me esconder atrás do trabalho quando você pedir mais de mim. Vou estar aqui, presente, real, mesmo quando for desconfortável. Júlia riu suavemente. Você vai tropeçar às vezes e eu também. Mas a diferença agora é que vamos tropeçar juntos e vamos nos levantar juntos. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas existindo naquele espaço compartilhado, sob as pétalas caindo e as luzes suaves da cidade. Dois universos que finalmente haviam colidido e descoberto que eram feitos para orbitar juntos. Quando finalmente começaram a caminhar de volta em direção ao apartamento dela, Rafael percebeu que pela primeira vez em muito tempo, talvez em toda sua vida adulta, sentia-se completo de uma forma que não tinha nada a ver com conquistas profissionais ou validação externa. Era uma completude que vinha de conexão genuína, de ser visto verdadeiramente por alguém e escolher ver verdadeiramente em troca. Fica comigo essa noite, Júlia pediu quando chegaram à porta do prédio dela, e havia vulnerabilidade naquele convite. Não precisa ser nada além de estar juntos. Apenas não quero que esse dia termine ainda. Não quero acordar amanhã e descobrir que foi tudo um sonho. Rafael beijou-a como resposta, derramando naquele beijo toda a certeza que sentia, toda a promessa de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Não vai ser sonho, ele garantiu quando se separaram. Isso é a coisa mais real que já me aconteceu. Subiram juntos a escada rangente e quando entraram no apartamento dela novamente, já não era mais o espaço de uma estranha que ele estava invadindo, mas sim o começo de algo compartilhado, um refúgio onde ambos podiam ser vulneráveis e genuínos. Eles se acomodaram no sofá pequeno, Júlia aninhada contra Rafael, e conversaram pela noite adentro sobre sonhos e medos. Sobre o futuro que queriam construir juntos, sobre como seria navegar a complexidade de transformar uma relação profissional em algo profundamente pessoal. E enquanto as horas passavam e São Paulo continuava pulsando lá fora, indiferente aos dramas individuais acontecendo em milhões de apartamentos, Rafael Mendes percebeu que havia encontrado algo infinitamente mais valioso do que qualquer contrato milionário. Havia encontrado alguém que o via completamente, falhas e tudo, e escolhia ficar mesmo assim. Havia encontrado Júlia, a mulher que sempre estivera ali, mas que ele fora cego demais para ver. E agora que seus olhos estavam finalmente abertos, ele nunca mais permitiria que ela se tornasse invisível. Porque ela era, e sempre seria, a coisa mais valiosa que já encontrara. E desta vez, ele não deixaria o medo ou a covardia roubarem o que realmente importava. Desta vez, ele escolheria o amor.